Você sabia que o vocalista do White Stripes quase virou padre? Conheceu uma garçonete que acabou sendo esposa e parceira de banda por muito tempo. Bom, o cara é mega excêntrico e pira no número 3. Hoje, Jack White no Cada Caso um Caos. Olá, eu sou a Luca, sou locutora, também estou no estágio em psicologia e aqui a gente une música e psicologia toda semana, tudo feito com Rafa Bolo da Pombo Produções e hoje com a participação do psicólogo junguiano super gente boa, Alexandre Vatti. Anthony Gillis nasceu no dia 9 de julho de 75 em Detroit. Ele é o caçulinha de 10 filhos da Teresa e do Gorman Gillis, que trabalhavam desde sempre numa igreja, assim, fazendo com que ele, então, crescesse no meio do circuito religioso. Quando era criança, era um devoto coroinha e chegou a encontrar o Papa João Paulo II, quando tinha ali seus 12 aninhos. Ele estava no caminho para virar padre mesmo e chegou, inclusive, a ser aceito num seminário, mas acabou desistindo porque descobriu que não ia poder levar o amplificador novinho que ele tinha acabado de comprar. O amor pela música começou cedinho, aos 6 anos ele descobriu uma bateria que estava encostada, assim, uma bateria velha, jogada no sótão, e aprendeu a tocar sozinho. E foi indo nessas aí, todos os instrumentos que os irmãos largavam, ele ia lá, pegava e apavorava. Cresceu pirando em música clássica, mas logo se apaixonou profundamente pelo blues, além também de curtir muitos clássicos como Doors, Pink Floyd, Zeppelin, enfim. Apesar disso, a carreira que ele pensava em seguir era outra. Aos 15 anos, começou um curso Pique Jovem Aprendiz, assim, e por 3 anos estofou sofás e cadeiras. Chegou até a abrir seu próprio negócio depois disso e até que mandava bem, viu? Mas ninguém levava ele muito a sério por causa da sua excentricidade. Para você ter uma noção, ele mandava as cobranças para os clientes todas escritas em lápis de cor. E foi nesse rolê aí que ele foi apresentado ao punk rock por um amigo do trabalho e com ele montou a primeira banda, a The Upholders, que quer dizer os estofadores. Pouco depois ele descolou a primeira gig profissional, tocando bateria para o Goober and the Peace, enquanto trabalhava também num sons próprios aí, no porão da casa dele mesmo, fazendo a correria. No meio dessa história toda aí, ele colou num restaurante, tomou aquele cafezinho, E aí, olhou a garçonete, sabe o coração do pica-pau ali? Cupido flechou forte e pouco depois, em 96, ele estava casadão com ela, a Meg White. E não foi ela que pegou o sobrenome dele não, Foi ao contrário. A partir daí veio a alcunha que todos nós conhecemos, Jack White, e a conexão veio forte também na música. Uma vez ela estava ajudando ele a montar o estúdio para uma gravação e, de brincadeira, sentou na batera ali e, começou a fazer um som daquele jeito, o braço direito no prato, sem ser aquele clássico cruzadinho. E o Jack achou o jeito dela tocar super legal e entrou na brisa ali, começou a improvisar em cima e tal. Daí nascia uma das maiores bandas de rock alternativo de todos os tempos, o White Stripes. De começo, o Jack achou que eles iam ser como qualquer outra banda de garagem, fazer uns showzinhos aqui e ali e boa. Mas não foi o caso mesmo, O primeiro disco veio em 97, foi muito legal, lançaram um outro e voaram com White Blood Cells de 2001, que já veio assim, entuchado de hits e catapultou o casal pro mainstream. Mas ninguém sabia que eles eram um casal mesmo, Eles fingiam pra geral que eram irmãos, para que o foco ficasse só na música, não enche o saco, vamos ouvir o som só e tal. Tanto que chegaram até a se divorciar durante a explosão da banda e ninguém ficou sabendo. E essa tática até que foi funcionando, dando todo o destaque ali para voadoras no lustre, como Fell in Love with a Girl, Hotel Yorba, Blue Orchid, a antológica Seven Nation Army. Eu fui até num show deles do Rio de Janeiro há um tempão, Como já trabalhava na rádio, isso acho que final dos anos 90. Eu entrei para fazer umas entrevistas e tal, e ela, assim, super ultra mega quieta, e ele pareceu ser bem tímido e bem protetor da Meg, assim. Desde o começo do White Stripes, o Jack é ultra meticuloso, e dá muita atenção para os detalhes. Para ele, essa juventude está muito mudada. Ele disse que é preciso ver a música e não só ouvir. Foi nessas que a obsessão dele pelas cores veio a milhão, A Meg gostava daquelas balinhas brancas e vermelhas e tal, e ele fala que o vermelho, branco e preto é uma coisa sagrada. Tudo que envolvia o White Stripes girava em torno dessas cores, desde as roupas que eles usavam nos palcos, até as capas dos discos, passando também pelos clipes, e o Jack fala que essa é a combinação de cores mais poderosas de todos os tempos. Depois do fim do White Stripes, ele engrenou com uma carreira solo
e trocou o vermelho pelo azul. Até o cabelo, né? Foi no embalo dessa história aí. E essa adoração com as cores vem lá da adolescência. Lembra da empresa de estofados que ele teve? Pois é, tudo nela era amarelo, branco e preto. Desde o cartão de visitas até a van que ele usava para as entregas. E ele sempre escolhia 3 cores, nem mais nem menos. Desde moleque, ele tem esse agarramento aí com o número 3, que para ele é perfeito. É uma simetria, ele fala, é poesia, é divino. Pro Jack White, tudo acaba se resumindo ao número 3, a Santa Trindade, os 3 acordes do blues, a trinca voz, batera e guitarra, e não para por aí. A gravadora dele chama Third Man Records. Durante a turnê do disco Get Behind Me, Satan, de 2005, só atendia pelo nome de 3Queen, assina como John A. White III, isso tudo além de ter 3 pais, né, que ele fala, o pai biológico, Deus e o Bob Dylan. O Jack é um cara que sempre foi suavíssimo com droga, falou que nunca usou nada, mas já causou bastante, assim, pra cima da geral. Falou várias pra vários jornalistas, arrumou treta com os veganos, arrumou treta com a Lady Gaga, com a Adele, com a Lana Del Rey, enfim, até pra Meg, viu, sobrou. Ele disse que a Meg controlava o White Stripes por completo e era a pessoa mais teimosa que ele conheceu. Mas a fama de maníaco, controlador, na real, era mesmo dele ali. Geral sempre viu o Jack como uma pessoa muito difícil e excêntrica, tipo um Willy Wonka do rock. E isso sempre incomodou muito o Jack. Ele fala, pô, mancada vocês acharam isso de mim. E todas essas críticas tiraram o sono dele por um tempão. Ele falou que ele ficava sentado num canto, assim, pensando, deixando isso tudo torturar ele, né, esses pensamentos corroendo, e disse que o julgamento que lançam sobre ele é uma coisa insuportável. Mas aí depois isso passou, uma vez que ele falou que ficou olhando para tudo que ele lançou e viu que não tinha nada que ele não gostasse. Com o seu trabalho magistral no White Stripes e na carreira solo, já colocou aí 12 Grammys no bolso e já tocou com tudo que é faixa preta por aí. Jeff Beck, Jerry Lee Lewis, os caras dos Stones, o Bob Dylan, né, que ele chama de terceiro pai, trampou com a Alicia Keys na trilha do 007, fez um puta documentário com o Jimmy Page do LED, que também tá por aqui, e o The Edge do U2, né, que chama I Might Get Loud. Também ataca de ator, sabia? Chegou até a interpretar o Elvis aí no musical A Vida é Dura. Isso fora, né, o sensacional Rock on Tours, o The Dead Weather, que ele toca bateria, inclusive. E aí também tem outra coisa que ele sempre fala que adora fazer, que é criar, né? Então que isso continue aí rendendo ótimos frutos desse, que é um dos maiores guitarristas e compositores do rock moderno, vamos dizer assim. Vida longa, então, ao Jack White. Bora ver o Alexandre Vatti, nosso psicólogo junguiano, falando sobre simbolismos. Fala aí, Ale! Salve, Luca e a galera aqui do Cada Caso um Caos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Jack White. Esquisitaço, não é verdade? O Jack White ele tem uma questão muito forte com o número 3. E aí a gente tem que olhar primeiro a partir da psicologia, para a gente entender que quando nós temos algum tipo de obsessão, nós podemos sim estar falando do quê? De uma patologia, em que eu tenho um pensamento obsessivo em algo e que aquilo pode nos remeter de fato a uma questão emocional muito grave. Com o Jack White não é uma patologia, inclusive ele fala numa entrevista que não se trata de nenhuma obsessão ou de uma compulsão pelo número 3, ele pode tolerar ficar sem o 3, mas tudo que ele faz, ele traz a base do 3. E aí a gente vai lançar a mão, então, da teoria junguiana para isso. Por quê? Porque o Jung vai olhar para os símbolos e o que representa o 3. Quando a gente vai para os construtores das catedrais, aqueles artesãos de fato que trabalhavam nas corporações de ofício que depois vão se tornar os maçons que nós conhecemos da maçonaria, o número 3 ele vai dar a base para a gente, para todas as construções. Porque quando a gente tem o 3, a gente consegue ter o triângulo equilátero. E isso vai ser base para depois os construtores de fato fazerem ali as edificações. Nós temos também a tria-prima, que vem lá da alquimia, que são 3 elementos considerados puros na época, que era o sal, o mercúrio e o enxofre. Depois souberam que o sal não era um elemento puro, mas acreditava-se que a tria-prima, que eu tenho inclusive aqui no braço, ele falava o seguinte, que aquele número perfeito, a partir dos elementos alquímicos perfeitos, ia se chegar à obra-prima, ou a opus magna. E o que significa isso em termos psicológicos? Das nossas bases,
O próprio Jack White fala, eu penso sempre no número 3 porque isso me dá chão, isso me dá o grounding, né? O aterramento que ele precisa, que é necessário. E aí o que ele vai fazer? Ele vai flertar um pouco com essa coisa da maçonaria do número 3, e de novo, 3 é um princípio básico criador para a maçonaria. O delta, ou Deus, ou grande arquiteto do universo para os maçons, está ligado ao número 3, que é o número da perfeição. E aí o que acontece? Tudo pode ser edificado a partir desta base, como eu falei. E o Jack White vai levar o pensamento dele a esse 3, para que todas as coisas que ele faça, elas sejam edificadas numa base muito forte. Então não fiquem preocupados, porque no caso do Jack White não é nenhuma obsessão de fato, ele só vai trazer o simbolismo. E para o Jung, uma vida simbólica é realmente a vida que vale a pena ser vivida. Porque quando eu olho além do que é concreto e entendo que essas coisas estão de fato atuando aqui, eu trago isso como um dispositivo de saúde. Então não estou falando só apenas de uma crença, né? Não é numerologia. Nós estamos falando de algo que é simbólico. E a palavra simbólico vem de simbalem, que quer dizer unir com. Então antigamente você tinha ali uma mensagem que era passada, e aí você quebrava-se uma moeda para você ter o mensageiro com uma parte e o receptor com a outra, para que as pessoas fossem identificadas, né? Quando elas se uniam, depois de muitos anos, você tinha o símbolo para você ali fazer a identificação daquela pessoa. Então o símbolo, né, que tem a ver com unir com, vai trazer uma série de significados que nos levam além de qualquer compreensão, né, minimamente ali só racional. Então vai impulsionar a gente. Nesse sentido, o Jack White usa isso de maneira muito boa, porque ele usa para saúde, ele usa para sustentar todas as bases do trabalho dele. Então tem várias outras curiosidades aí, então você fique ligado aqui no Cada Caso um Caos, sempre com essas maravilhas das histórias dos nossos grandes artistas. É isso aí. Valeu, Alexandre, querido, você é demais. Segue ele lá, Alexandre Vatti. E valeu, Aniel189, André Fernandes, a costura da Deia, Fábio Rocha, Elaine Barbosa, querida, Fabi Alencar, a TO.pediátrica no Instagram, a terapeuta ocupacional, o José Inácio Horta, você que assiste, que curte, que compartilha, que comenta, isso é o que mais ajuda, viu? Semana que vem estamos de volta, me segue no Insta, Luca89FM. Valeu!